Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensiná-los a desenhar o Kakashi, personagem do desenho Naruto. Na verdade, no estilo kawaii, né? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer qualquer personagem desenhando dentro de duas formas geométricas, o círculo e o retângulo. Aqui, para vocês terem uma noção, eu usei um pires e usei uma caixinha de remédio para fazer o círculo e o retângulo. Então vamos lá comigo, pessoal. A gente vai precisar de uma folha. Neste caso eu vou usar uma fita adesiva, mas pode ser, por exemplo, para fazer o círculo, uma caneca, garrafinha d'água. Aqui eu vou usar a fita adesiva. É importante que vocês façam os traços bem suave. No meu caso, eu vou fazer um pouquinho mais forte para vocês conseguirem enxergar no vídeo. A parte do corpinho, eu vou usar uma caixinha de apontador. Pronto, eu tenho um círculo e um retângulo. A partir daqui, então, a gente vai criar o personagem. A parte dos olhos, a gente desenha mais ou menos aqui no centro do círculo, tá? No caso do Kakashi, a gente vai desenhar apenas um olho, porque o outro fica escondido pela bandana, tá? Tem em outros momentos que ele fica com os dois olhos à mostra, mas aí é uma questão de gosto, tá? Então a gente já tem aqui o círculo, né? Bolinha para fazer o olho, e a gente vai desenhar duas linhas paralelas descendo por aqui, que seria a bandana dele. O olho vai ficar coberto pela bandana. Também tem a máscara. A máscara, ela é quase aqui no formato de triângulo, então a gente desce para cá também. Esse espacinho entre a bandana e a máscara, a gente desenha como se fosse mais um pedacinho de tecido, certo? O olhinho eu fiz redondo, mas no meu desenho eu fiz aqui no formato muito parecido com o nosso olho mesmo, tá? Mas aí é uma questão de gosto. Aqui eu vou fazer, então, além do círculo, mais uma partezinha para ele ficar no formato parecido com o nosso, né? Aqui a gente faz uma partezinha como se fosse uma carinha mais amistosa, né? Tudo que é olhinho kawaii, a gente costuma ver bastante brilho, para ficar aquele olhinho bem olhinho pidoncho, de cachorro que caiu da mudança. Então a gente coloca bolinhas para criar um brilho nos olhos. Então a parte do olhinho já está pronta, máscara, bandana, tem também o símbolo, que aí vocês podem, para criar, podem olhar na internet, né, para fazer direitinho. Tem um símbolo. O cabelo, então, ele é muito particular, é um gosto particular, tá? Eu faço da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar uma orelhinha aqui, tá? Então, aqui perto do que seria a costeleta, né? A orelhinha eu faço quase que um círculo, ó. E faço aqui um sinalzinho como se fosse um Y. Aqui eu puxo, então, a costeletinha e a partir daqui eu começo a fazer pontas para criar um cabelo com muito movimento, tá? No caso, né, do cabelo desses personagens, eles são bem atrapalhados mesmo. Certo? Então, vocês vão perceber que agora tem algumas linhas que a gente pode apagar. Por exemplo, a do círculo para fazer a cabeça, aonde tem o cabelo, tá? Aqui eu tô tentando fazer os traços bem fortes, bem firmes para vocês enxergarem no vídeo. Então, por mais que eu apague, vai ficar um sinalzinho, tá bom? Mas é importante que vocês enxerguem bem no vídeo. A cabeça tá pronta, não precisa mais do que isso. O corpinho, ele usa uma roupinha que tem aqui, como se fosse um colete, né? Dois retângulos, mais no sentido da diagonal. Então, eu faço dois retângulos aqui e fecho. Aqui nessa partezinha aqui do ombro, a gente pode criar também dois retângulos. Pode pôr como se fosse um botãozinho. Do lado de cá também. Tá? A gente vai dividir o corpinho dele pela metade nesse retângulo. Aqui a gente vai colocar uma espécie de faixa de cinto. A gente vai dividir aqui ao meio, né, para mostrar que é um
colete, né, que é uma roupa aberta aqui ao meio. A gente pode colocar mais alguns elementos, né, característicos da roupa dele. E aí é importante que vocês olhem o desenho e quanto mais detalhes, melhor, tá? Tô tentando fazer de uma forma mais simples aqui. Então, coloquei bolsinhos. A parte de baixo, essa outra parte, eu costumo fazer aqui, olha, um T. Então, eu puxo aqui um risquinho na horizontal e desço aqui na vertical um T, tá? Que vai ser aqui o formato das pernas. Aí a parte da roupa dele, né, do chinelo que ele usa, das sandálias, aí também é legal observar. Eu costumo fazer dessa forma o pezinho, ó. Fiz aqui mais 2 retângulos, né, bem fininhos, e puxo aqui. A tendência do kawaii é tudo bem arredondado. Ele fica com os dedinhos de fora, então dá para fazer aqui esse formato como se fosse uma nuvenzinha, né? Como se fossem aqui os dedos dele. E o bracinho bem simples. Na verdade, não precisa nem colocar dedo. Eu costumo fazer dessa forma, olha. Faço aqui como se fosse 4 dedos e puxo aqui mais um. O outro bracinho a mesma coisa, né? Faço como se fosse uma linha curva. Faço aqui ela mais redondinha. Puxo mais um dedinho e emendo ali em cima, tá? Bracinhos bem simples. E ele costuma andar com um livro. Então, se vocês quiserem colocar um livro aberto ou debaixo do bracinho dele, é só criar aqui uma forma retangular. É lógico que o que passou em cima do corpo dele, a gente vai ter que apagar. Então, essa parte aqui depois a gente apaga. Como eu disse, que eu tô fazendo bem forte, mas é importante que vocês façam traços bem suaves para não ficar um desenho marcado, tá? E aí, mais algumas linhas, né, diagonais, né, diagonal, para criar a impressão de que tem um livro mesmo. Pronto, nosso personagem ele tá prontinho. Agora, o que vai mandar muito também é a questão da pintura. As cores que vocês quiserem utilizar. Eu costumo... Aí o tom de pele tem vários, né? Então, aqui eu tenho um lápis mais pro tom do rosa e o outro mais pro tom do amarelo, mas é uma questão de preferência. Eu costumo pintar os tons mais claros antes, né? Porque o preto depois ele costuma manchar. Então, onde é pele, eu faço um pouquinho mais escuro em volta do contorno, né? E depois eu vou clareando a força que eu ponho no lápis, é um pouquinho mais suave, para ela ficar um pouquinho mais clara. Eu acho que fica bem bonito o desenho assim. Lógico que a qualidade do seu lápis de cor conta muito, mas quando você aplica algumas técnicas, vai te ajudar a ter uma pintura mais bonita. Uma outra coisa, né? O ideal seria sempre pintar aí de uma forma mais circular, não ficar virando lápis a todo momento. Eu mesma acabo virando em alguns momentos, tá? Mas vai criando linhas e não fica tão legal no teu desenho. Essa partezinha aqui, ó, como se fosse uma bochechinha, como se ele tivesse mais alegrinho, é legal forçar bem, né, com lápis. Então aqui, ó, onde tem o contorno ficou mais escuro. A mesma coisa vale para a orelhinha. O contorno e essa espécie aqui de Y, que eu fiz no meio, mais escuro, e depois eu preencho com lápis de uma forma um pouquinho mais suave. Aqui tem mais um pouquinho do rosto dele. A gente preenche. Certo. Os braços também. O braço, na verdade, ele vai ficar coberto com a roupinha, né? Então, a gente deixa, na verdade, só as mãos de mostra, a mostra, né? Então, a gente pinta aqui só as mãozinhas. Contorna bem e depois preenche. Mesmo esqueminha. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre técnicas de pintura. O foco, na verdade, seria aqui o personagem, a criação dele com as duas formas geométricas, mas ao longo dos nossos vídeos a gente pode falar sobre a pintura. Bom, bem importante falar sobre o olhinho. A gente contorna bem de preto. É importante estar com o lápis bem apontado.
A parte de baixo não há tanta necessidade de deixar o traço tão escuro. Opa, quebrando a pontinha aqui. Pode ser um pouquinho mais fino. Essas bolinhas que tem aqui, elas são importantes para dar a impressão de brilho, bem característico dos desenhos do Kawaii, as pinturas dos desenhos de Kawaii. Kawaii, para quem não sabe, é esse estilo mais fofinho, tá? Então a gente pinta bem escuro em volta dessas bolinhas que a gente deixou, aí mais ou menos umas 2, e aí depois a gente pode ir clareando, porque depois a gente tem essa bolinha aqui no meio, que no meu caso ela tá preta, mas poderia estar vermelha, né, pelo personagem. Eu deixo bem escura. E preencho o restante do olho com o preto, só que de uma forma um pouquinho mais suave. Agora eu vou para o cabelo. Ele tem o cabelo mais cinza, né, acinzentado, então a cor que vocês conseguirem mais próxima. Contorna primeiro todo o cabelo. Se vocês quiserem fazer pontas também aqui nessa parte de dentro, onde eu não fiz, olha, eu não tinha desenhado, fica legal também, tá? E todo o contorno bem escuro. De repente pode até pegar outros tons de prata, de cinza, né? Mesmo o preto, né? Se você pintar bem clarinho, e para quem não tem lápis de cor cinza, ele também dá certo, mas tem que ser bem clarinho. Eu vou tentar fazer aqui um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Se eu acelero um pouquinho também. Bom, depois que você fez bem a marcação, aí você só preenche com a pintura mais clarinha. Tenta fazer sempre numa posição de lápis, né? É difícil, a gente acaba virando. E é legal até mesmo para, nesse caso, se ficarem os esquinhos, vai dar a impressão que é o fio de cabelo, não tem problema, tá? Por isso que é legal fazer assim na posição em que os traços estão desenhados. Na bandana a gente contorna de preto, preenche com a pintura. Se vocês quiserem deixar a parte da borda um pouquinho mais escura e depois preenche mais clarinho, vai dar a impressão de volume, tá? Mas o foco, na verdade, nem é tanto esse, né? Nem essa pintura realista, porque no Kawaii nos permite aí mais só o preenchimento, né, com as cores. Parte da bandana então tá pronta. O símbolo é legal você pegar uma cor diferenciada, de repente um prata, né? Contornar bem forte o símbolo primeiro. Capricho, tá? Eu tô fazendo rapidinho para o vídeo não ficar tão longo. E ainda eu pretendo acelerar um pouquinho. E aí você preenche. Uma cor prata ficaria legal aqui, né? Daria bem certinho. Pode fazer aqui como se fossem parafusinhos, né? Como se tivesse a plaquinha parafusada aí na bandana. Certo? Essa partezinha aqui de tecido também, o mesmo esqueminha. Vou deixar um pouquinho mais escura para dar a impressão que é um outro tecidinho. A máscara também é a mesma cor, faz aqui o formato da máscara. O nariz, pessoal, é legal você colocar aqui embaixo, nessa direção, deixar aqui um pouquinho mais escuro, como se fosse aqui no formato de um L, tá? Para dar a impressão de que tem ali um volume. Depois o restante é só preencher. Pessoal, então além do narizinho, né, que teria esse volume, a gente pode também forçar um pouquinho mais nas bordas para mostrar que a máscara ela tá fazendo o formato do rosto, né, que é arredondado, é curvo. Então a gente coloca um pouquinho mais escuro nas beiradinhas.
temos nosso personagem. Lembrando que nós fizemos ele a partir de um círculo e de um retângulo. Depois as linhas que ficarem aparentes, vocês vão apagando. Espero que vocês tenham gostado. E aí já fica o desafio, né? Tentem fazer. Se der certo, qualquer personagem, tirem foto, pode mandar para mim. E também pode deixar marcado no comentário qual personagem que vocês gostariam que eu fizesse, né? Usando essa técnica do círculo e do retângulo. Valeu, pessoal! Até a próxima!